The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. De um lado da linha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Do outro, o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, em uma conversa por telefone obtida pelo jornal The Washington Post. Para Trump, não haveria nada de errado se o colega republicano à frente do processo eleitoral no estado que deu a vitória para Joe Biden alegasse que o resultado das urnas mudou depois de um recálculo. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Na verdade, Trump queria apenas que o seu aliado político assegurasse a ele um voto a mais do que a diferença que teve na derrota para Biden na Geórgia. Tudo isso um pouco mais de 2 semanas antes da posse do democrata, marcada para o dia 20 de janeiro, e às vésperas de o Congresso referendar os votos dados pelo Colégio Eleitoral. Isso depois de quase 60 ações judiciais terem sido rejeitadas, inclusive por juízes indicados pelo republicano e pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma ação do estado do Texas que questionava o resultado da eleição presidencial de novembro. A ação tinha apoio de Donald Trump, de centenas de integrantes do partido dele e de outros 17 estados governados por republicanos. O curioso é que Trump, mesmo se ganhasse na Geórgia, o que não ocorreu, ficaria sem os 270 votos para vencer no colégio eleitoral. O estado tem 16 votos e o republicano obteve apenas 232 no total. Então, afinal, por que Trump tentou manipular o resultado na Geórgia? O presidente americano pode ser punido por este caso? E como essa gravação pode influenciar deputados e senadores que devem formalizar na quarta-feira a vitória de Biden? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o colunista Guga Chakra, que também avalia como esses movimentos desesperados podem afetar os planos de Trump, que pretende liderar o Partido Republicano durante o governo de Joe Biden. Fique com a gente. Guga Chakra gravando com a gente diretamente da folga. Obrigada pela gentileza, Guga. Bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez. Mas a gente não podia deixar de falar dessa gravação que surgiu aí do presidente Donald Trump tentando interferir nos resultados da eleição na Geórgia. Qual a gravidade dessas gravações? Olha, a principal consequência é que ele está tentando fraudar a democracia dos Estados Unidos. Ele está atacando diretamente o presidente Trump, a democracia americana, desrespeitando as instituições democráticas. Isso ficou muito claro. Isso basicamente é uma tentativa de golpe, Carol, que o Trump tenta dar. Ele tenta reverter o resultado de uma eleição democrática. Lembrando que, ainda que ele revertesse a Geórgia, onde ele perdeu por mais de 11 mil votos, ele de qualquer maneira seria derrotado pelo Joe Biden. Foram 306 votos no colégio eleitoral para o Biden, 232 para o Trump. A 16 votos na Geórgia teria ficado 290 a 248. Mas de qualquer forma, o Biden ganhou na Geórgia. E a pessoa com quem o Trump conversa é o secretário de Estado da Geórgia, que é republicano, e deixa muito claro para o presidente que ele, Trump, está errado. Literalmente é uma tentativa de fraudar o resultado eleitoral americano, uma tentativa de golpe apelando para mentiras. Quando ele menciona que ele só precisa desses mais de 11.780 votos, o que ele quis dizer com isso? O que o pessoal tem interpretado? Uma manipulação mesmo da votação? É uma manipulação, porque foi literalmente a vantagem do Biden. Ele queria que o secretário de Estado encontrasse votos, literalmente cometesse uma fraude. Flipping the state is a great testament to our country because, there's just it's a testament that they can admit to a mistake or
whatever you want to call it, if it was a mistake. I don't know. A lot of people think it wasn't a mistake. É uma atitude que você espera de governantes de países autocratas ou países ditatoriais, de repúblicas bananeiras, não de um presidente dos Estados Unidos, que é uma democracia consolidada, mas ele está se comportando como figuras autocratas, ditatoriais. Lembra que tinha aquela... Claro que ele não chegou nesse ponto, mas a eleição do Saddam Hussein ou do Bashar al-Assad, com 99% dos votos, obviamente é fraude. E o Trump ali tentando, não na mesma escala, mas tentando adulterar o resultado da eleição americana, tentando dar um golpe, literalmente. Esta semana, a briga do presidente chega no Congresso americano. Na quarta-feira, haverá uma sessão conjunta para certificar a vitória de Joe Biden. Mais de 10 senadores e de 100 deputados do partido governista se alinharam a Trump e prometeram se opor à certificação do resultado. Agora, o Guga, o presidente segue tentando tumultuar a sessão do Congresso que vai referendar o resultado do colégio eleitoral, né, marcada para quarta-feira. Com essa revelação, essa intenção dele de tentar tumultuar cai por terra? Ou sai mais enfraquecido aí o presidente Donald Trump? Não, tumultuar vai. Ele vai perder de qualquer forma. O resultado no final será oficializado, mas haverá ali um showzinho de alguns senadores bajuladores ali republicanos. São uma minoria, mas eles são relevantes. Só de um fazer isso já seria gravíssimo, isso nunca aconteceu. Será um grupo razoável que apelará para mentiras para atacar a democracia americana, vai enfraquecer a democracia dos Estados Unidos. Quer queira, quer não, há uma parcela da população americana que acredita nessas mentiras, o que tira, de uma certa forma, a força no início de um presidente Biden, porque parcela da população não vai reconhecê-lo como presidente, embora ele tenha sido legitimamente eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, tem uma questão prática também nessa semana, que ocorre hoje, terça-feira, que é essa votação na própria Geórgia sobre 2 vagas no Senado. E são vagas importantes que podem determinar qual partido terá a maioria na casa, o Partido Republicano de Trump ou o Partido Democrata de Biden. Enquanto que esse escândalo pode prejudicar, inclusive, os candidatos republicanos no estado e, por exemplo, dar uma maioria, o que seria uma maioria na Câmara e no Senado para o partido de Biden. Porque nesse momento, Roberto, há 50 senadores republicanos, 48 democratas, 2 vagas em jogo na Geórgia. Se os democratas ganham, ficam 50-50, só que o voto de Minerva no Senado é do vice-presidente, que será a Kamala Harris. E daí os democratas teriam uma maioria minúscula, né, mínima possível, mas teriam essa maioria. Então, por isso que essas eleições são importantes. Nas pesquisas há empate, literalmente, nas 2 corridas na Geórgia. Pode ir para qualquer lado as 2 corridas. Os republicanos levam vantagem nesse sentido, porque eles precisam ganhar uma das 2, enquanto os democratas precisam ganhar as 2 eleições ali na Geórgia. Então, se pensar dessa forma, em teoria, haveria um pouquinho mais de facilidade dos republicanos, mas está empatado. Está empatado literalmente. A diferença é ser por alguns milhares ou talvez até centenas de votos apenas. Agora, esse caso, você acredita que esse caso, justamente na Geórgia, o presidente tentando interferir negativamente, fraudando os resultados, pode impactar negativamente os candidatos republicanos do estado? Olha, o impacto vai ter e talvez seja negativo. É difícil dizer. Eles estavam com uma vantagem estavam com uma vantagem minúscula, mas com alguma vantagem nas pesquisas. Agora está empate, então talvez tenha tido sim um impacto negativo, até porque pode afetar o comparecimento, porque o Trump, falando dessa forma, ele pode fazer com que as pessoas não confiem tanto no processo eleitoral americano. E o jogo tá bem pesado na Geórgia, né, Guga? Porque vai lembrar que o Brad Raffensperger, que é o secretário de Estado da Geórgia, é um republicano que diz que está sofrendo ameaça, a mulher dele foi ameaçada.
Os colegas têm se queixado também. O próprio gerente do sistema de votação da Geórgia, o Gabriel Sterling, deu uma coletiva lá no começo de dezembro, dizendo que alguém ia acabar morrendo, né? Por causa disso, por causa dessa polarização, alguém ia acabar levando um tiro. Então, é uma eleição que acontece num clima muito pesado no estado, né? Extremamente pesado o clima para essas duas eleições. Realmente o que está acontecendo no estado é muito grave, um estado que se polarizou muito. Era um estado historicamente republicano, mas desde as eleições já vinha algum tempo mudando, diminuindo a diferença republicana para democrata, mas que se acentuou muito, e agora, né, inclusive, o Biden ganhou as eleições na Geórgia, que é algo até surpreendente, né, esse estado republicano, e agora tendo uma vitória de um candidato democrata e talvez 2 vitórias para o Senado. A Stacey Abrams, que foi candidata a governadora 2 anos atrás, também quase ganhou a eleição do Brian Kemp, que é o atual governador, mas foi muito pequena também a diferença. Vai ser muito estranho. Olha, acho muito difícil a gente ter o resultado já na terça-feira. Vai ser algo muito estressante nos próximos dias. E é impressionante, né, o quanto que essa disputa na Geórgia, justamente na Geórgia, tem mobilizado as principais lideranças políticas dos Estados Unidos. Basta ver o próprio envolvimento do ex-presidente Barack Obama nessa disputa. Georgia, let's give it all we have. Election day is January 5th. So make a plan to vote and get your friends and family to join you. Pois é, Guga, esse é um caso que, segundo parlamentares democratas, poderia inclusive provocar um processo de impeachment. Mas o presidente Donald Trump está de saída da Casa Branca. Quais são as implicações legais que esse caso pode ter sobre ele? Até pode ser processado, não é fácil, claro, quando é processo jurídico, ele pode argumentar que não queria dizer exatamente aquilo, mas pode ser processado. Eu acho que o Trump ele ainda vai ter uma voz importante nos Estados Unidos, pelo menos nos próximos meses. Ele tem uma base muito grande, mas não terá a mesma força que ele tem atualmente, que ele perde a força, né, da Casa Branca, né, de estar na presidência dos Estados Unidos. Dito isso, aí minha avaliação, eu acho que no 21 de janeiro o foco dos Estados Unidos totalmente vai ser na pandemia, visto que o risco da variante britânica crescer nos Estados Unidos é enorme, e a gente está vendo a curva, né, da variante do coronavírus britânico, que é uma reta para cima no Reino Unido. Então, os Estados Unidos podem ver uma situação se deteriorar sem ter tido avanço suficiente na vacinação. As autoridades aqui alertam que a situação vai piorar antes de melhorar. Na última semana, o país registrou mais de 1 milhão de novos casos, Renatas, o que levou, como você falava, os Estados Unidos a romper a marca dos 20 milhões. E não só as infecções estão explodindo, as mortes também estão aumentando muito. Só em dezembro, mais de 77 mil pessoas morreram aqui no país. Foi o mês com o maior número de mortes até agora. Aliás, o único país que avançou mesmo é Israel, né? Os demais países ainda estão bem lentos com essa variante violenta. Não é mais severo os casos, mas o número de casos é muito maior quando a gente pensa exponencialmente. É muito mais contagioso, né? Ô Guga, você falou aí rapidamente, a gente também já conversou sobre isso em outras edições aqui do Ao Ponto, que o Trump teve uma votação muito expressiva e continuaria sendo uma voz atuante no Partido Republicano, mesmo tendo sido derrotado, né? A divulgação dessa gravação, você acha que abala a imagem dele junto a esse eleitorado mais fiel? Ou o eleitor trumpista não dá muita bola para isso? Não abala nada. Não abala praticamente nada. O eleitor trumpista acredita em tudo que o Trump falar ou diz acreditar, vai concordar, vai apoiar. There's no way I lost Georgia. There's no way. We won by hundreds of thousands of votes. Mesmo que saiba que seja mentira o que o Trump está falando, eles acham que a mentira é válida, alguns acreditam nas mentiras, vai continuar, essa base trumpista vai continuar inabalável. Agora, o eleitorado republicano como um todo, não, vai daí. A gente já vê que já há um certo racha no partido, uma parcela grande reconhece a vitória do Biden, vai ser bola para frente, até porque alguns republicanos têm ambições presidenciais. Então eles vão querer, claro,
começar a impor a voz deles sem precisar se contrapor ao Trump, mas tentando voltar a uma certa normalidade. Afinal, para ganhar uma eleição com esse discurso do Trump, só o Trump. Outros candidatos não conseguem. Então, eles têm que fazer um meio termo. Evita confronto com o Trump, mas adota um tom mais normal. Agora, Guga, fala um pouquinho até da sociedade americana, já que você já conhece bastante bem. A gente aqui no Brasil, às vezes, fica com uma impressão que o americano é um cara disciplinado, é um cara que compreende o valor das leis, que inclusive sabe da importância do law enforcement, ou seja, se você descumprir a lei, você vai ser punido. E o presidente Trump, depois da eleição, deu uma série de demonstrações que não tem muito apego a isso. Nem isso tem afetado a popularidade junto aos trumpistas, junto aos congressistas republicanos que continuam aderindo às suas teses. Esse cálculo não é feito de desrespeito às instituições, às leis e à própria democracia? Olha, Roberto, alguns políticos republicanos, sim, levam em consideração as instituições. Vou citar alguns senadores, como o senador Mitt Romney, o Ben Sasse, a Susan Collins, a Lisa Murkowski, governadores como Bill Wine, governador de Ohio, Larry Hogan, governador de Maryland, o Charlie Baker, governador de Massachusetts, entre outros, vários, alguns deputados também. Então você tem ainda essa parcela do Partido Republicano que é séria e não concorda com esse comportamento do Trump. Aí, como eu disse, assim como nos eleitores, aqueles que concordam com o comportamento do presidente Trump, acham, não vem o menor problema e acreditam em tudo que ele fala, e há aqueles que são hipócritas mesmo. O maior deles, o Ted Cruz, né, senador que até disputou pro Texas, que até disputou as primárias republicanas, e que o Trump até hoje fala que a mulher Ted Cruz é a mulher mais feia do mundo, acusa o pai do Ted Cruz de ter matado o John Kennedy, e ainda assim o Ted Cruz é o líder desses senadores bajuladores do Trump que não vão aceitar que vão tentar não aceitar a derrota do Trump para o Biden. Então tem esses hipócritas. Óbvio que o Ted Cruz sabe que o Trump é um mentiroso compulsivo, até porque o pai dele não matou o John Kennedy. Obviamente quem matou foi o Lee Harvey Oswald, mas o Trump acusa o pai dele. Tem essas coisas, está dizendo, surreal, né? Mas Trump acusa o pai de Ted Cruz de ser o assassino do John Kennedy. Enfim, mesmo assim o Ted Cruz é um trumpista hoje em dia. Bom, Guga, o Trump convocou comícios aí para quarta-feira em Washington, certamente ainda não vai se dar por derrotado nesses últimos dias até a posse de Joe Biden, né? O que a gente pode esperar aí nessas poucas semanas que faltam? É um perigo. Eu acho um perigo essas poucas semanas que faltam, especialmente algumas questões de geopolítica, a principal, o Irã, ainda mais agora o Irã anunciando que vai voltar, já voltou a enriquecer urânio a 20%. O governo iraniano retomou hoje o enriquecimento de urânio com pureza de 20%. Isso é bem mais do que os cerca de 3,5% estabelecidos pelo Acordo de Viena, assinado com as grandes potências em 2015, e que o presidente americano Donald Trump rompeu unilateralmente em 2018. E se houver alguma tensão, alguma coisa, uma escalada, claro que o Irã está enriquecendo pouco, a 20%, isso é mais para barganha, numa possível negociação com o Biden, mas qualquer acidente ali no Golfo Pérsico, tudo, há um temor. Eu diria que esse, em termos geopolíticos, seria o maior temor. E claro, e aí questões ligadas ao Trump, tentar alguma coisa nos próximos dias. E teve essa carta também dos 10 secretários da Defesa, ex-secretários da Defesa, ainda vivos dos Estados Unidos, incluindo Dick Cheney, que foi secretário da Defesa do Bush pai, o Rumsfeld, foi secretário da Defesa do Bush filho, você também tem secretário da Defesa do Obama, do Clinton e mesmo do Trump, o Mark Esper e o General Mattis, todos pedindo uma transição pacífica do Trump para o Joe Biden. Então, com temor de que algo possa ocorrer. We're going to have to regain the trust and confidence of a world that has begun to find ways to work around us or work without us.
Bom, e a partir do dia 21, Biden vai ter que pegar esse país fragmentado, dividido, com uma série de conflitos durante esses últimos meses da administração do Donald Trump. Ele efetivamente terá dificuldades dali por diante por conta dessas dificuldades que enfrentou agora ou não? Ele está tocando a vida de uma maneira paralela a toda essa crise? Ele vai ter muita dificuldade ao longo desse início de mandato dele, ainda que venha a ter essa maioria no Senado e na Câmara. Vai ter uma série de obstáculos, mas, claro, com esse foco inicial dele na questão da pandemia, da vacinação e, caso a pandemia seja superada, posteriormente na questão do clima, além de uma série de problemas geopolíticos, sendo um deles o Irã, além de questões da Coreia do Norte, e, claro, o crescimento nos atritos com a China. Guga Chakra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom ano pra gente. Um abraço, Roberto, um abraço, Carol, e feliz ano novo para vocês dois. Para você também, Guga. Obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.